Querer não é poder. Ou como escreveu Sigmund Freud, nada senão o desejo pode colocar o nosso aparelho anímico em ação. Como assim, Laís? Isso não equivale a dizer que querer é poder? Nem sempre, quase nunca. O que queremos conscientemente pode estar bem longe do nosso desejo, que é inconsciente. É ele que nos impulsiona, que nos move, nossa energia psíquica, nossa libido. Aquele motor de coragem, emoção, o que determina a nossa ação. Determinação. Então não seria o desejo que é o poder? Sim, o desejo é poder. Mas somente vai ser utilizado como força motora quando conseguimos decifrar algo dele e utilizarmos a favor do que queremos da nossa vontade, dos nossos sonhos, de conquistas, de bem viver e bem amar. Isso é dificílimo quando o que queremos é diferente daquilo que nós desejamos. O nosso desejo pode ser o grande vilão da nossa história. Pode nos boicotar, pode nos atropelar para abrir o seu próprio caminho. Se fosse só querer, todos seríamos felizes. Teríamos relacionamentos amorosos saudáveis, gostosos, prazerosos, plenos de gozo e vida, que nos desse tudo aquilo que necessitamos e que sonhamos em ter. Relacionamentos de amizade e de trabalho com respeito, lealdade e empatia. Relacionamentos familiares cheios de carinho, de cuidado e de atenção. Equilibrados no dar e do receber. Sabemos que não é isso que acontece. Normalmente não. A maioria não é assim. É com dor, é com conflito, com pequenas e grandes feridas no coração. Relacionamentos que arrancam pedaços do nosso narcisismo, que é a nossa coluna vertebral psíquica. Arrancam com unhas e dentes. Que expressão é essa que costumamos falar? Que expressão tão rica. Não é assim? Nos mordem, nos arranham, nos ferem. E vice-versa. Nós também fizemos parte dessa fórmula. E junto com ela, há também a mistura de tudo que é bom. São dois lados da mesma moeda. Mas às vezes um valor se sobrepõe ao outro. Então, que desejo é esse que nos movimenta com tal força ou nos deixa estagnados e acorrentados na repetição, na mesmice daquilo que nós sabemos que não é bom para nós? Aquilo que nós repetimos, os pontos cegos, as escolhas erradas, as oportunidades perdidas. Se tivéssemos uma bola de cristal, uma carta de cartomante, algo que nos revelasse essa fórmula tão potente que é desejar e querer o mesmo. Seria incrível, não seria? Algo que alivia as nossas dores psíquicas e emocionais, assim como um passe de mágica. Que nos leve de um lado para o outro da ponte, daquilo que se repete e que dói, para o lado da energia, da pulsão, do desejo, do que nos conduz pela vida com prazer e felicidade. Cruzar essa ponte sem uma travessia que agregue novos significados, elaborações, construções, novos modelos, com novos ingredientes nessa forma, eu ousaria dizer que é impossível. Porque é uma travessia, porque é um atravessamento esse processo de saber sobre o nosso desejo, sobre nós mesmos. Nosso desejo é um quebra-cabeças, composto de muita coisa reprimida, que não nos autorizamos a viver e a sentir, porque alguém não nos autorizou antes. O prazer, o namoro, ser quem desejamos ser, com tudo aquilo que nos compõe. A nossa parte paz e amor e a outra parte, de Dark Side of the Moon, o lado escuro da nossa lua. Ser diferente e fazer diferente das pessoas que nos rodeiam. Ir além e ser alguém, diferente dos sonhos e expectativas da plateia que nos acompanha como se estivéssemos num palco de teatro, que é o palco da nossa vida. Sempre teve alguém que pensou por nós, antes de nós mesmos, que determinou quem seríamos e o que faríamos. Os pais, a família, os amigos, os nossos grupos, colegas, a escola, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Vem pressão por todos os lados, pressionando nossos desejos para um lugar bem escondidinho, dentro de nós mesmos.
São os olhos que nos vigiam, que nos orientam, desde sempre e por todos os lugares. Esses olhos passam para dentro de nós e possam ser os nossos próprios olhos. Chamamos isso na psicanálise de superego e tem superpoderes. Acredite, nós somos obedientes nesse sentido. Nosso superego, nossas regras, nossas exigências possíveis e impossíveis nos perseguem e nos punem todos os dias, em pequenas e grandes movimentações. Até nas coisas mais simples, como aquele mal-estar porque comemos algo fora da dieta. É o superego nos castigamos porque estamos descumprindo a regra do nosso ideal. Um ideal irrealizável normalmente, um ideal à la Gisele Bündchen e Tom Brady. Ou, ao contrário, nos estimulando a comer errado, porque afinal é assim que nós aprendemos, isso é o correto. Isso nos faz sentir parte de um lugar, de uma família, compartilhamos coisas em comum, somos uma unidade. Ou pelo menos sentimos assim. Isso nos dá segurança. Já pararam para pensar que briga é essa que temos com a balança? Que loucura é essa que movimenta mercados e mercadorias, que somos nós mesmos, da indústria da dieta, fitness, produtos de emagrecimento e cirurgias plásticas? Se fosse fácil, todos nós estaríamos felizes. Era só querer o bastante. Iríamos querer comer saudável, no limite do nosso corpo, da nossa fome, para alimentar só o nosso físico, e não as desnutrições nossas de outras coisas. Quem não quer estar em paz com a balança do peso e do pesar, e ficar equilibrado no corpo, na alma e no coração? Com esse exemplo, nós podemos ver nitidamente que querer não é poder. Tem algo mais que nos escapa, algo que nos leva para outras direções, apesar de querermos muito alguma coisa ou alguém. Agora, trabalhar e estudar está valendo, isso é muito aplaudido. Costuma estar bem liberado. Que bom, não é? Mas e o demais? Ser sexualmente feliz? Pode que não. Ser mais rico que todo o nosso contorno? Talvez não. Ser adulto e decidir não casar, não ter filhos? Talvez ainda menos. Hoje, podemos pensar que não nos importamos com o que os outros pensam de nós? Será que não? Conscientemente? Talvez. Inconscientemente, custa muito ir contra tudo isso que nos criou desde o princípio da vida. E antes dela, já que nossos pais tinham suas ideias e seus ideais de como seríamos como filhos e como pessoas. Nos despedir disso é nos despedir um pouco daquilo que nos compõe, daquilo que nós somos. Romper com essa casca é desafiante. Mas só rompendo essa casca, nós vamos ter acesso ao conteúdo que nós reprimimos, para que eles possam trazer a nossa unidade. Tudo isso que nos compõe, e assim nos fazer inteiros. É assim que nós vamos poder saber sobre o nosso desejo, sem pressão superegóica sobre nós mesmos, sem tanta culpa e com mais prazer. Como fazer isso? Sozinhos isso flerta com o impossível. Dá uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar, um vazio no peito, uma coisa ruim. Dá mesmo. Mas é essencial revisitar o nosso mundo interno quando percebermos que a nossa vida está girando em torno das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos, sintomas, repetições, seja lá o que for, que causa mais desprazer do que prazer, mais pesares que alegrias. Quanto menos conhecermos o nosso mundo interno, mais ficamos à mercê de tudo e de todos que estão à nossa volta. E acabamos por nos encontrar no outro, adotar os desejos que não são nossos e compulsoriamente repetir as nossas escolhas, amarras e condutas, o que pode nos conduzir a uma sucessão de sofrimentos nos relacionamentos, inclusive os violentos. Quando escutamos as mulheres que sofreram relacionamentos violentos e em relacionamentos violentos, vemos que suas narrativas estão permeadas do que elas acreditam ser verdadeiro, dentro de um cenário já criado culturalmente, onde as histórias reais
estão acontecendo. Se ama prova, se ama perdoa, se ama aceita. O que se entende por amor tem um papel definitivo em toda a relação, especialmente na violenta. Para não cair nessas armadilhas, nós temos que nos conhecer em profundidade e que lá estejamos nós e não tanto os outros. Como conhecer esse mundo interno? O caminho que eu conheço, visto de camarote, com uma vista linda, porque o efeito é incrível, é a psicanálise. É com a análise pessoal. Mas até chegar lá, possivelmente vamos buscar em outros lugares, livros, novelas, séries, filmes, reportagens, nessas histórias que nos captam e nos prendem, nos fascinam, porque dizem de nós mesmos, das alegrias, das tragédias, das misérias, atravessadas nas nossas histórias, nos nossos relacionamentos. Podemos buscar respostas também em diagnósticos, que revelam algo que nos reveste naquele momento, na maioria dos casos. Porém, o saber, o diagnóstico, tampouco fará o sofrimento cessar. Nem tampouco só bate-papo com os amigos, parceiros de queixa, doadores de conselhos impossíveis para nós. É lógico, nos construímos assim exatamente como nós somos e estamos hoje, com a soma das nossas próprias experiências. O conhecimento do nosso mundo interno acontece da mesma forma, pela experiência, como ocorre no processo de análise. Pensar sobre, recordar, ter mais consciência do que nos move, mais pistas sobre o nosso desejo. Isso nos dará mais ferramenta para a própria movimentação da vida, com mais consciência sobre o nosso desejo e com alguma possibilidade de escolha. Esse processo vai atuar nas nossas resistências, no que nós resistimos a mudar. E nas demandas que tudo venha como um passe de mágica, fruto ainda das nossas fantasias. É um processo também de despedida do que éramos antes para aquilo que virá adiante. É um luto, ou são lutos. Morrem idealizações das pessoas que nos amaram, até do amor, até dos nossos parceiros, quando nós damos conta que não podemos mudar o outro com o nosso amor. Não podemos, mas nós podemos mudar a nossa vida. Como escreveu Sigmund Freud, nós temos que buscar, cada um por si, ser feliz. Obrigada.